Saravá, queridos irmãos de fé, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Outra coisa importante também, deixe seu comentário. Seu comentário é lido com muito carinho, com muito respeito e passa por moderação. Todo o assunto que você aqui sugerir, toda a boa ideia que ajude ao crescimento do canal, vai ser lida com muito respeito, com muito carinho e levada adiante. Todos os assuntos serão atendidos dentro de nossas possibilidades. Mas o assunto hoje é muito instigante e muita gente quer saber e muita gente não sabe e às vezes está um tempão dentro da Umbanda e não sabe definir muito bem, que é a diferença entre feitiçaria, macumba e magia negativa. Tem diferença? Tem, e nós vamos explicar hoje. Em alguns momentos nós chamamos de feitiçaria. Às vezes, para diferenciar da Umbanda, nós chamamos macumba. Em algumas vezes, principalmente em livros mais antigos, nós chamávamos quimbanda. E as pessoas dizem assim, meu Deus, do que essa mulher está falando? Será que ela só seleciona a tal linha branca? Que muita gente tem chilique quando a gente fala esse assunto. Será que só tem a linha branca na Umbanda? Não, a Umbanda é feita de linha branca, de Umbanda é demanda. Prestem atenção, demanda sim, porque ela se defende. Ela briga, e como briga com determinadas energias, com determinada espiritualidade. Então, prestem bem atenção sobre isso, há uma diferença bem grande. Vamos usar agora o termo mais feiticeiro para definir quem não é umbandista, quem não está nos cultos afro-brasileiros de modo geral, que muitas vezes, se veste como quibandeiro, usa aquela roupagem, usa preto, usa chapéu, enfim, seja qual for a roupa que use. Se diz quimbandeiro, mas só faz o mal, só pratica o mal, se especializa no mal e se diz umbandista, às vezes. Nós precisamos selecionar uma coisa da outra. Feiticeiro seria essas pessoas que fazem feitiçaria à torto e à direito sem nenhuma ética. E o que é ética? Ética é saber o que é certo e o que é errado, o que é moralmente certo e o que é moralmente errado. Todo mundo sabe, até uma criança sabe a diferença de uma coisa e outra. Então, quando uma pessoa não tem ética e faz conforme o cliente que aparece na sua porta, dependendo do pedido, faz qualquer negócio, aqueles cartazes que dizem amarração, eu faço amarração, eu trago o seu homem em 7 dias, aquele tipo de feitiçaria, eu faço, eu arrebento com a vida da pessoa, como eu vejo às vezes nas redes sociais, pessoas que se dizem umbandistas, pessoas que se dizem dos nossos núcleos de trabalho dizendo, eu arrebento com a vida da pessoa. Na verdade, muitas dessas pessoas que falam assim esconde uma outra situação. São pessoas que têm muito medo. Medo. E antes de serem agredidas por alguém, já dizem, eu sou poderoso, eu faço e aconteço. Às vezes não sabe nem acender uma vela. Às vezes não sabe nem acender uma vela, mas tem a pombagira do momento, aquela pombagira maravilhosa que prende, arrebenta, faz e acontece. E às vezes não tem nada ali. O médium não incorpora nem ventinho, como nós chamamos. Aquele médium que nunca nem encosta a entidade, que muitos agora gostam de usar a palavra bonita de o médium irradiado, que é o médium que encosta a entidade. Não, eu sempre usei o termo encostar a entidade, que quando a entidade está pertinho, mas não chega a ocupar totalmente o organismo do médium. Essa é uma grande diferença. E eu falo desses feiticeiros, não desses que se dizem feiticeiros. Eu estou falando feiticeiro mesmo. Feiticeiro que sabe, tem uma energia bárbara, é um médium, às vezes, de efeitos físicos extraordinários, ou seja, tem uma energia bárbara dentro do corpo, tem uma assessoria espiritual fabulosa, porque, gente, vocês não imaginam o que tem de espíritos voltados ao mal, espíritos de um conhecimento imenso,
Não tire espírito imperfeito, espírito obsessor por burro, porque não são. Existem cientistas no plano espiritual já desencarnados trabalhando para o mal. Sim, há muitas entidades que trabalham para o mal e são inteligentíssimas. Por isso que nós temos que ter respeito. A primeira coisa que um umbandista tem, respeito pelo feiticeiro e por quem está atrás dele. Porque muitas vezes o feiticeiro ele não entende quando ele está largando a mão sobre alguma pessoa. Ele está praticando a justiça divina sem saber. Porque às vezes por trás ali está sendo coordenado, às vezes, por entidades de luz que querem acelerar o entendimento da sua vítima, que muitas vezes é aquele tipo de pessoa que só faz o mal também. Então, através do trabalho, através daquele ensino, através daquela experiência, ele vai mudar diametralmente. Ele vai se tornar uma pessoa boa, maravilhosa, uma pessoa com ética nos trabalhos. Ou no pensamento, enfim. Por isso que a espiritualidade às vezes é muito frouxa. Você diz assim, mas por que os espíritos de luz não acabam com o mal? Por que os espíritos de luz não prendem todo mundo? Porque eles são necessários. Nós estamos num mundo extremamente primitivo, atrasado. Se você, como eu digo, o nosso irmão Cário está sempre falando, se tiver ali uma pessoa pregando alguma coisa boa, tem meia dúzia escutando, assistindo. Mas se tiver uma pessoa acidentada, machucada na esquina, tem uma multidão parada assistindo aquilo ali. Isso só prova uma coisa, as pessoas afinizam com a dor, com o sofrimento, com o mal dos outros. Isso mostra como nós somos ainda atrasados espiritualmente. Por isso que ainda somos um mundo povoado por esse tipo de espírito. Por isso que o feiticeiro ainda precisa existir para trabalhar nesse processo educativo, que os espíritos de luz promovem sobre esse plano. Agora, é aquela coisa, então você vai dizer assim, mas então o feiticeiro ele faz um trabalho do bem, às avessas. Ele faz, mas tem uma coisa, o que tu faz, você paga, sempre tem retorno. E para aqueles que duvidam, há pouco tempo atrás você sabe que tinha uma turma, satanista, porque se dizem assim, se intitulavam desse modo, satanista na internet, fazendo sucesso, ocupando todos os canais, enfim, chamado em todos para bate-papo na internet, e que agora já mudaram 10 vezes de religião, estão se escondendo e estão sumidos, porque começou a acontecer uma série de tragédias espirituais com eles. Eu acho que não preciso citar aqui, começou a acontecer uma sucessão de tragédias espirituais, porque justamente lidam com uma espiritualidade inferior ali, e que tiveram que abraçar e receber aqui no peito, como a gente diz, sem gemer, sem se queixar. Então vocês vejam que o retorno tem. E para aqueles que dizem que a feitiçaria não tem retorno, que não acredita na lei do retorno, basta olhar para o lado. Basta olhar para esses casos que aconteceram agora recentemente para entender. E esses que trabalham, esses feiticeiros, que não são umbandistas, que não são quimbandeiros, que não são africanistas, que não são do candomblé, que só se especializam em fazer magia negativa para o mal, para pessoas que procuram esse tipo de enfeitiçamento, eles vão receber de volta e vão ter que aprender em algum momento de suas vidas tudo o que eles fizeram. É bom pensar, no que você está fazendo hoje, porque mais cedo ou mais tarde você vai colher. A colheita é obrigatória e isso nós não podemos escapar. É lei divina, é lei de Deus. O feiticeiro, ele pode trabalhar assessorado por espíritos ou não. Nós já falamos sobre isso. Mas geralmente você sabe como é. Tem aquela turma, do não faz nada da espiritualidade, às vezes, que são obsessores, contumazes, que já se aproximam. Vem um negócio e já se aproximam ali. Há um caso até muito engraçado que nós podemos falar. Nós tivemos uma ocasião, a necessidade de fazer um determinado trabalho próximo ao cemitério para salvar uma pessoa. Salvar
uma pessoa de um enfeitiçamento bárbaro que ela estava sofrendo. Nós fizemos ali, houve inclusive um incidente, o que é engraçado, né? Dizendo que nós não poderíamos colocar o trabalho ali, mas nós colocamos o trabalho ali, onde era necessário ser colocado, nós estávamos salvando uma vida, isso não é pouca coisa. Quando apareceu um homem alcoolizado perto de nós, isso é um caso real que aconteceu conosco. Apareceu um homem alcoolizado perto de nós. Ele chegou e disse assim: vocês não me levam com vocês? Ah, eu adoraria ir com vocês de volta. Vocês me levam lá para casa de vocês? E nós entendemos que ali não era o homem alcoolizado, mas estava ali o Egum, o espírito quiumba, o espírito vampirizante, que estava entediado, estava ali parado no cemitério, olhou a gente e disse assim: ah, como eu queria ir com vocês. Fica lá sentado no terreiro. E aí a gente diz: olha, meu amigo, o seu lugar é aqui, até que algum espírito de luz o resgate. Mas o seu lugar é aqui, nesse lugar, até ordem em contrário. Vocês vejam que às vezes a mediunidade das pessoas ultrapassa os terreiros, ultrapassa as incorporações convencionais. E a gente encontra médium por aí. Por isso que o médium bandista, o bom dirigente que conhece feitiçaria, tem que estar atento. Menor sinal, cuide-se. Comece a levantar axé. Comece a fazer o que tem que fazer. E não deixe a casa cair para depois correr. Porque isso é uma irresponsabilidade. Tem feiticeiro para o bem? Tem. Existem feiticeiros voltados unicamente para o bem, que não pertencem a nenhuma religião, mas só promovem o bem. Por exemplo, nós poderíamos chamar a benzedeira de certo modo de feiticeira, porque ela conhece uma cultura e uma magia ancestral das suas ancestrais, voltadas à cura, ao auxílio de pessoas que a procuram, não é verdade? É uma feiticeira do bem. Enquanto que, infelizmente, o que mais tem nesse mundo são feiticeiras voltadas ao mal. Então saiba que tudo tem um preço. Tanto para o feiticeiro, para quem o pede, para quem pede trabalhos ali. Há um custo espiritual e o retorno é obrigatório. Então, antes de fazer, pense. Nós vamos falar também de macumba. O que é macumba? Às vezes eu digo assim, aquela macumba, mas eu estou me referindo, às vezes, não à macumba em si, mas eu estou me referindo, às vezes, aos macumbeiros, aos feiticeiros que fazem magia negativa. Às vezes não tem nada a ver com o assunto. Então eu peço a sua compreensão sobre isso. Macumba, na verdade, é um instrumento musical muito parecido com reco-reco. E por que nós chamamos macumba? Porque era um instrumento típico das religiões afro-brasileiras, principalmente mais antigas, na década de 40 ou até antes, era usado ali nas sessões. Eram sessões que tinham uma característica, e por isso que a Umbanda não faz isso, que é ultrapassar a meia-noite. Eram trabalhos de macumba, onde vinham ali entidades à torto e à direito, entidades de luz, às vezes nem com tanta luz, principalmente, mas vinham ali para os trabalhos e que se prolongava pela noite inteira, até altas horas da madrugada. A Umbanda sempre quis fazer uma diferenciação desses trabalhos, às vezes voltados ao mal, que muitos faziam. Então, uma das regras principais da Umbanda é trabalhar até a meia-noite. E depois disso já não se trabalha mais. Mesmo quando há Exu trabalhando, é limitado o horário até meia-noite. Não é uma proibição rigorosa, mas é um trabalho. E para isso tem que perguntar para a sua espiritualidade o que ela diz. Se ela autorizar, ok, pode passar da meia-noite. Se ela não autorizar, respeite, porque ela sabe o que está dizendo. Aqui no nosso terreiro, por exemplo, temos trabalhos voltados ao Exu, damos um espaço para ele trabalhar no bem. E já explico. O Exu que vem aqui é um Exu voltado ao bem. É um Exu que não recebe sangue animal. É um Exu que vem apenas para trabalhar ou para desmanchar o magismo negativo ou para ajudar as pessoas de algum modo. Não vem aqui para fazer o mal para ninguém. Mas esse Exu só recebe autorização para ultrapassar a meia-noite no nosso terreiro, na sua festividade anual.
É a única exceção, porque ele está recebendo visitantes de fora, pessoas de fora, que às vezes nas suas casas ultrapassam a meia-noite. Mas todos os trabalhos de Umbanda, por norma, por regra, vai até a meia-noite. Agora nós vamos falar rapidamente de magia negativa. Nós já falamos um vídeo maravilhoso aqui no canal. Aliás, mais de um, né? Nós já falamos várias vezes. Ele tem que conhecer toda a natureza. Ele muitas vezes usa certos elementos animais em seus trabalhos. Ele usa bebidas alcoólicas, ele usa as folhas, ele usa tudo que houver, o que existir. Tecido, roupa, tudo que você possa imaginar nos trabalhos. Só iPhone que não, né, gente? Por favor, né? Eu acho que eu não preciso nem citar esse tipo de coisa, porque houve uma conversa aí na internet nos últimos dias. Mas vamos voltar ao assunto. Utiliza de tudo para fazer. E esse tudo significa conhecimento. E todo magista, todo aquele que lida com a magia, tanto nós umbandistas, aquela magia voltada ao bem, tanto a magia de demanda, que a Umbanda trabalha, que é de defesa contra o mal, nós precisamos também conhecer ciência. Sim, minha gente, ciência. É muito importante também você abandonar os preconceitos, estudar outras doutrinas e outras religiões, porque algumas doutrinas explicam, vamos dizer assim, numa ótica científica, muito bem os fenômenos mediúnicos. Quanto mais você souber, melhor mago você vai ser, melhor feiticeiro, melhor umbandista você vai ser. Então, escolha o seu lado. Escolha a magia do bem, escolha a magia do mal, sabendo que tudo tem um retorno. E aquele que faz o bem, aquele que pratica o bem, aquele que só trabalha para o bem dentro da Umbanda, também recebe retorno. É aquilo que dizem depois. Puxa, mas aquela pessoa está tão próspera, aquela pessoa se curou de uma doença praticamente incurável, aquela pessoa está vendendo saúde e felicidade. O que é? Ela está trabalhando para o bem, ela está trabalhando para ajudar as pessoas. E a vida dessa pessoa é um caminho linear para a luz e para a felicidade. Como Allan Kardec disse certa vez, vocês não gostam de Allan Kardec, mas Allan Kardec disse em certa ocasião, que para aquele que faz o bem, para o bom médium, enfim, ele já pode conhecer a felicidade nessa vida. Que lindo, né? Sermos felizes já agora, mesmo com todos os problemas que temos. Podemos ser felizes, sim, se praticarmos o bem. Então agora nós vamos passar para o nosso querido, iluminado, maravilhoso Minuto Mandinga, onde nós falamos das ervas, o principal axé de nossa amada Umbanda. Gostou? Então até semana que vem, quando traremos sempre assuntos instigantes, maravilhosos, que vão acrescentar o seu conhecimento e se tornar cada vez mais ciente da Umbanda maravilhosa que você está pisando. Então, até lá!